Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse que é o nosso 72º Polêmica Espírita. E estamos aqui com esse tema que nós intitulamos Saint-Germain, novo governador da Terra. Mas antes disso, vamos dar aí uma boa noite ao nosso amigo, companheiro aqui de Polêmica Espírita, Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, João, e quem está no chat aqui, a Shirley, a Fernanda, o Ari, o Dinaldo. Boa noite a todos. Ô, Arthur, esse título, para mim, realmente me surpreendeu. O Cláudio também, Marlene, me surpreendeu, porque eu não sabia que tinha um novo governador, não. Depuseram Jesus ou não? Parece que sim, estão tentando. Você mesmo? Ué, caraca. Mas vamos ver o que você traz de novidade para nós. Vamos lá. Isso aí, estão tentando. Bem, desejando também boa noite a todos. Vamos, então, iniciar nossos estudos. Realmente, hoje teremos bastante coisa para falar. Vocês vão entender muita coisa, vão saber encaixar muita coisa que ocorre no presente com fatos passados. Então, vamos lá. Fizemos aqui alguns slides, onde perguntamos, Saint-Germain, novo governador da Terra, o que diz a doutrina espírita sobre essa personagem, O personagem aí, Saint-Germain. Vocês vão ficar aí sabendo de tudo, como que surgiu, toda essa ideia desde lá o seu início. Então, vamos lá. Inicialmente, é bom que a gente esclareça que, segundo ensina a doutrina espírita, Jesus de Nazaré representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Isso está lá em O Livro dos Espíritos, questão 625. Aí mais uma representação aí, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo. E a resposta foi Jesus, que se encontra também, nós encontramos muita coisa também no Evangelho segundo o Espiritismo, como, por exemplo, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade, o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então, por que nós separamos isso daqui? Nós vamos continuar lendo. Porque se atrela a questão dos ensinos de Jesus, dos ensinos do Cristo, ao processo de transformação da Terra em um mundo mais adiantado. Então, guarda bem essa informação, porque, segundo, já posso até adiantar para vocês, segundo alguns, não caberia mais a Jesus estar na direção do planeta nessa época, e sim a essa figura chamada Saint-Germain, que vocês daqui a pouquinho vão saber quem se trata. Continuando, são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Então, vamos prosseguir aqui. Já na Revista Espírita de 1860, no mês de abril, nós temos o seguinte: os espíritos sempre disseram que certos dentre eles
têm atribuições especiais, quer dizer, certos espíritos entre eles. É que estava assim, mas explicando melhor. Agentes e ministros de Deus dirigem. Então, aqueles aí que têm dúvidas, porque, né, nós vemos que alguns confrades ficam meio assim, né, Paulo, em relação a... contestam essa questão de Jesus, governador da terra, porque leram alguma coisa em Rustem, que diz isso daí, só que em Rustem há coisas que também nós encontramos no Espiritismo. Tanto é que Kardec, mesmo, né, mesmo com todas as falhas que nós encontramos, Kardec disse que em alguns pontos não nada tinham que pudesse desabonar aquela obra. Então, não se trata aí de simplesmente, está em Rustem, então está errado. Não, né, porque nós sabemos que mesmo os espíritos mistificadores dizem lá as suas verdades. Então, vamos lá, os espíritos... Sim, pode falar. Algum ponto na codificação, eu não vou lembrar assim de cabeça, que vai falar das atribuições dos espíritos, né? Uhum. Então, vai falar que uns têm a missão de proteger os encarnados, isso. Outros as instituições, uhum. as cidades, aos países e aos planetas. Está bem claro isso lá. Bem claro. Inclusive, nós vamos mencionar isso daí. Boa lembrança. Está aqui. Então, vamos lá. Então, os espíritos sempre disseram que certos espíritos, dentre eles, têm atribuições especiais. Agentes e ministros de Deus dirigem, segundo o grau de sua elevação, os fatos de ordem física, bem como os de ordem moral. Do mesmo modo que alguns velam sobre os indivíduos, dos quais se constituem os gênios familiares ou protetores, outros, então está bem nessa linha que o Paulo aí relembrou, né? Tomam sob sua proteção as reuniões de indivíduos, os grupos, as cidades, os povos e mesmo os mundos. Então, atribuir... Sim. Então, atribuir a Jesus esse posto de diretor dos mundos, aí pode-se usar qualquer palavra, diretor, governador, por a pobreza da nossa linguagem faz com que, às vezes, nós tenhamos que utilizar a mesma palavra para coisas um tanto distintas. As pessoas, às vezes, lembram, governador do Estado. Não tem nada a ver com governador do Estado, né, mas é um cargo, digamos assim, uma posição, melhor dizendo, de direção. Porque as pessoas pensam, né, em como que o nosso mundo funciona e acham que possa ocorrer algo igual, né, no mundo espiritual. Obviamente que haverá diferenças. Mas então vamos lá. Os espíritos puros são aqueles que, chegados ao mais alto grau da perfeição, são julgados dignos de ser admitidos aos pés de Deus. O esplendor infinito que os envolve não os dispensa de serem úteis nas obras da criação. As funções que devem preencher correspondem à extensão de suas faculdades. Esses espíritos são os ministros de Deus, então, mais uma vez. Sob suas ordens, regem os mundos inumeráveis, dirigem do alto os espíritos e os humanos, estão ligados entre si por um amor sem limites, e esse ardor se estende sobre todos os seres que procuram atrair para se tornarem dignos da suprema felicidade. Deus se irradia sobre eles e lhes transmite suas ordens. Eles o veem, sem ser cegados por sua luz. Então, vimos aí que um espírito como Jesus muito bem poderia estar nesta posição, né, de um verdadeiro ministro de Deus, né, tendo essa incumbência de dirigir aqui o nosso planeta Terra. E a humanidade, obviamente, né, os espíritos que aqui estão ligados. E também há uma mensagem de Georges, né, na Revista Espírita de 1860, no mês de outubro, onde ele diz o seguinte: sua forma é etérea e eles nada mais têm de palpável, falando desses espíritos. Falam aos espíritos superiores, ele está falando da alma da Terra, né, ele vai falar um pouquinho da alma da Terra. Falam aos espíritos superiores e eles comunicam sua ciência. Tornaram-se infalíveis, isso os espíritos, né, já aperfeiçoados. Em suas fileiras é que são escolhidos os anjos de guarda, que bondosamente baixam o olhar sobre os mortais,
e os recomendam aos espíritos superiores que os amaram. Estes escolhem, entre espíritos da segunda ordem, os agentes de sua direção. Os espíritos puros são iguais, e nem poderia ser de outro modo, pois só são chamados a essa faixa depois de terem atingido o mais alto grau de perfeição. Há igualdade, mas não uniformidade, porque Deus não quis que nenhuma de suas obras fosse idêntica. Os espíritos puros conservam sua personalidade, que apenas adquiriu a perfeição mais completa em relação ao seu ponto de partida. Não é permitido dar mais detalhes sobre esse mundo supremo. Então, achamos aí importante também falar um pouco, né, sobre os espíritos puros, segundo aí o Georges. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus para a transmissão e execução de suas vontades. Eles cumprem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, tarefa gloriosa a qual só se chega pela perfeição. Unicamente os da ordem mais elevada compartilham os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento, do qual são os representantes diretos. Então, nós verificamos aí que só é dado a espíritos puros, a espíritos superiores, esses encargos tão grandiosos, que é o de presidirem, de dirigirem mundos inteiros. Então, são informações muito importantes, nos parecem muito óbvias, mas daqui a pouco vocês vão ver que são muito importantes para que a gente responda a essa pergunta. Saint-Germain, novo governador da Terra, será que esse espírito, será que esse indivíduo reuniria condições de substituir Jesus nessa missão? De governar, de ser um ministro de Deus em relação ao planeta Terra? Vamos lá. Mais uma mensagem agora de O Céu e o Inferno, sua parte primeira, capítulo 3. Assim se acha realizada a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo. Teve sempre puros espíritos experientes, esclarecidos para a transmissão de suas ordens e para a direção de todas as partes do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Não precisou, portanto, criar seres privilegiados, isentos de encargos. Todos, antigos ou novos, conquistaram seus graus na luta e por seu próprio mérito. Então, Jesus não foi criado assim. Nenhum espírito é criado puro. Todos foram criados simples e ignorantes e aí trilharam a senda do progresso até atingir a perfeição. É isso que nos ensina a doutrina espírita. Então, todos, antigos ou novos, conquistaram seus graus na luta e por seu próprio mérito. Todos, enfim, são os filhos de suas obras. Assim se cumpre igualmente a soberana justiça de Deus. Também, antes de entrarmos na questão de Saint-Germain, vamos ver tudo aquilo que diz respeito a esse assunto, na Revista Espírita, por exemplo, de 1867, mês de abril. Nesse vasto conjunto, encarnados e desencarnados, cada um tem a sua missão, o seu papel, deveres a cumprir, desde o mais ínfimo até os anjos, que não são senão espíritos humanos chegados ao estado de espíritos puros, aos quais são confiadas as grandes missões, o governo dos mundos. Não percebe que em vários trechos diferentes, tanto na Codificação como na Revista Espírita e outras obras de Kardec, nós temos o mesmo conceito sendo exarado. Como a generais experimentados, em vez das solidões desertas do espaço sem limites, por toda parte a vida e a atividade, em parte alguma a ociosidade inútil. Por toda parte o emprego dos conhecimentos adquiridos, por toda parte o desejo de continuar progredindo, de aumentar a soma de felicidades pelo emprego útil das faculdades da inteligência. Então, uma vez chegado o espírito à perfeição, ele jamais fica inativo, Ele jamais fica sem encargos, sem trabalhos, muito pelo contrário. Aí que parece, Paulo, que aumenta ainda mais os trabalhos. Sim, com certeza. Então, vamos lá.
E aí, né, aqui que ele efetivamente fala sobre a alma da terra, na Revista Espírita de 1868. Por alma da terra pode-se entender, mais racionalmente, a coletividade dos espíritos encarregados da elaboração e da direção de seus elementos constitutivos, o que já supõe um certo grau de adiantamento e de desenvolvimento intelectual. Ou, melhor ainda, o espírito ao qual é confiada a alta direção dos destinos morais e do progresso de seus habitantes, missão que não pode ser entregue, preste atenção, missão que não pode ser entregue senão a um ser eminentemente superior em saber e em sabedoria. Neste caso, não é, a bem dizer, a alma da terra, porque esse espírito nela não está encarnado, nem subordinado ao seu estado material. É um chefe preposto à sua direção, como um general é proposto à condução de um exército. Um espírito encarregado de tão importante missão, qual a governança de um mundo, ora, se fala de governança de um mundo, há de haver um governador. Não poderia ter caprichos, ou Deus seria muito imprevidente para confiar a execução de seus desígnios soberanos a seres capazes de levá-los ao fracasso, por sua má vontade. Ora, segundo a doutrina da incrustação, seria a má vontade da alma da lua a causa da terra ter ficado incompleta. Bem, então, vemos aí claramente, né, o tanto de questões que envolvem a questão de Jesus, né, e também a questão do cargo que ele é confiado por Deus como diretor aqui da humanidade terrestre. Mas aí, obviamente, como sempre nós fazemos, nós fomos verificar de onde surgiu toda essa questão, né, de Saint-Germain, né, governador do planeta Terra. Então, a gente vê claramente, né, que, não obstante esses ensinamentos que nós encontramos nas obras de Allan Kardec, né, onde ele estabelece que a transformação da humanidade, que é lenta e gradativa, se dá através da compreensão das leis de Deus, né, transmitidas a nós por intermédio de espíritos missionários do quilate de Jesus e também dos espíritos missionários que ficaram encarregados da própria doutrina espírita, nós vemos, por outro lado, que há quem discorde disso tudo. Entre eles, os seguidores do espírito Ramatiz, que influenciados, assim como ocorreu com Hercílio Mais, o seu suposto médium, pelas ideias teosóficas, e nós vamos ver essa questão daqui a pouquinho, apresentam Saint-Germain como um espírito do mesmo quilate de Jesus, e o que é ainda mais surpreendente, como um novo governador do planeta Terra. E tal novidade, bem ao gosto dos universalistas, né, que em alto e bom som propagam os quatro ventos que a doutrina estaria ultrapassada, né, carente de complementos, é encontrada nos livros, né, também, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, de um dos mais recentes supostos médiuns de Ramatiz, que é esse indivíduo aí, que é o Roger Bottini Paranhos. E nesse slide que eu estou mostrando para vocês aí, consta um livro, né, de um desses mais recentes médiuns, desse suposto espírito Ramatiz, que é o Roger Bottini Paranhos, como eu já disse, né, que ele é lá do Rio Grande do Sul, ele já militou dentro do movimento espírita há muito tempo, e depois que alcançou certa projeção, saiu do movimento espírita, e hoje se diz aí universalista, né? Então, nesse seu livro, A Nova Era, que vocês estão vendo aí, nós lemos o seguinte, ó, já está ali transcrito para vocês. Os já aprovados para a nova era ingressarão em uma época de novos aprendizados sob a orientação do mestre Saint-Germain. E aí, ele se referindo aos indivíduos que, segundo ele, vão sobreviver às devastadoras catástrofes supostamente provocadas por um planeta chamado Absinto, repetindo assim as mesmas previsões feitas por Ramatiz, a Hercílio Mais,
e que não se cumpriram nas datas previstas, que foram de 1992 a 1999, que seria o período em que isso ocorreria. Jesus, ao seu turno, segundo eles, assumiria atividades superiores, pois teria encerrado a sua missão, ficando o planeta aos cuidados de Saint-Germain, que daqui a pouquinho a gente vai conhecer melhor. Aguentem aí um pouquinho mais. E como nós dissemos anteriormente, né, toda essa ideia foi desenvolvida por Helena Petrovna Blavatsky, que é a fundadora, né, da teosofia. Mas ela não, digamos assim, não foi a primeira a vir com essa tese, tá? Na verdade, ela foi circundada aí por outros 3 teosofistas, né? A Annie Besant, o Charles Leadbeater e a Alice Bailey, né? Ou Alice Bailey, né? Que é a terceira ali à direita, tá? Todos eles aí que colaboraram aí com a teosofia, trazendo aí suas teorias, os seus pensamentos, tá? E aí nós temos, né, uma representação daquilo que nós vamos falar bastante hoje, que é a chamada fraternidade branca. Nós vamos, né, daqui a pouco tecer comentários mais profundos, mais detalhados sobre isso aí, no qual o Saint-Germain faz parte. O Saint-Germain seria esse aí que fica na extrema direita aí desse quadro, né, vestido ali com uma roupa roxa, lilás, violeta, né, como eu gosto de chamar de violeta, porque, segundo essa teoria, o Saint-Germain seria o responsável pela chama violeta. Então, esses são os 7 mestres ascensionados da fraternidade branca. Então, nós estamos mostrando aí a origem disso daí. E aí também são chamados de Chohans, né? Então, seria o Moria, o Confúcio, Rovena, Serapis Bey, Hilarion, Nada e, finalmente, o Saint-Germain. E aí nós encontramos também, né, só que não encontramos em português, todo um esquema, né? Nós vemos ali no lado superior ali, né, raio, né? O raio qual que é? O raio da sabedoria, o raio da pureza, o raio do amor, o raio da paz, tem raio para tudo. E a sua respectiva cor, né? A do Saint-Germain, como eu disse, é o raio violeta. E o chakra seria... cada um teria um chakra, né? Responsável por um chakra. E o dele seria o chakra sacral. E aí tem também os arcanjos, os Chohans, que eu mostrei para vocês, e os Elohims. Enfim, né, todo um resumo aí do que diz a teosofia e também os cultos que celebram a fraternidade branca. Então, vamos ver como é que isso se deu, né? A Blavatsky não foi a primeira, como já adiantamos, a mencionar a existência de uma fraternidade oculta, encarregada do governo e da instrução da humanidade. Então, vemos aí que a teosofia já tem uma outra noção, né? Embora admita que haja espíritos, digamos assim, ou entidades, né? Eles não chamam de espíritos, mas entidades que estariam aí também no governo do planeta e da instrução da humanidade, eles têm uma interpretação diferente. Ela foi apenas quem a denominou de grande fraternidade branca, ou de grande loja branca, e acrescentou, juntamente com seus sucessores, novos nomes e muito mais detalhes na descrição desta irmandade. Além dos teósofos, Karl von Eckhardtsen, que nasceu em 1752 e morreu em 1803, né? Em suas cartas, conhecidas em conjunto por A Nuvem sobre o Santuário, em português, mencionou a existência de uma fraternidade oculta. Então, isso é uma coisa mais antiga que Helena Blavatsky. Como já dissemos em estudos lá no nosso canal, a Blavatsky tinha esse hábito
de buscar as ideias para trazê-las à teosofia. Geralmente, ela apenas modificava uma coisa ou outra e a apresentava essas teorias como sendo pertencentes à teosofia. Então, ela já retirou isso, né, do Eckhartson, né, e que ele chamava aí de fraternidade oculta. Ele chamou também de comunidade interior, ou comunhão dos santos, comunidade interna de luz, ou igreja interior, a fim de diferenciar das irmandades externas, as quais podem ou não ter contato com esta irmandade interior. Segundo ele, abre aspas, essa comunidade iluminada sempre foi a verdadeira escola do Espírito de Deus, e considerada como escola, pois ela tem seu presidente, seu doutor, ela possui sua regra para os discípulos, ela tem formas e objetos para estudos e, em suma, um método pelo qual eles estudam. Também, abre aspas novamente, ela tem graus para desenvolvimento sucessivo a fim de atingir atitudes mais elevadas. Essa escola de sabedoria tem permanecido sempre oculta ao conhecimento do mundo. Ela nunca se expôs aos acidentes do tempo e às fraquezas do homem, porque somente os mais capazes foram escolhidos para fazer parte dela. Através dessa escola foram desenvolvidas as sementes de todas as ciências sublimes. Então, são ideias anteriores a Blavatsky que ela, de certa forma, puxa lá para a teosofia. É isso mesmo. Então, vamos lá. Próximo slide. Nós separamos o seguinte, que aproximadamente na mesma época em que a Blavatsky anunciava a existência da grande fraternidade branca, um esoterista francês, que é o Alexandre Saint-Yves d'Alveidre, que nasceu em 1842 e morreu em 1909, escreveu um livro em 1886. E a partir das suas experiências de contato com adeptos orientais, denominado Missão da Índia na Europa, cuja publicação só aconteceu em 1910, por outro esoterista francês, que é o Gerard, e ficou tapado ali, né? Deixa eu ver se eu consigo... Enfim, daqui a pouco ele vai falar desse Gerard novamente. Esse indivíduo aí ficou conhecido pelo pseudônimo de Papus, que está aí na fotinho aí. Esse é o Papus. Então, nesse livro, o Saint-Yves d'Alveidre, que tem aí esse pseudônimo de Papus, revelou a existência de um centro iniciático misterioso, designado pelo nome de Agartha. Nós também já tratamos desse assunto quando tratamos a questão da crença na Terra Oca, tá? Inclusive, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Localizado, aí, ele já descreve ali, localizado nas regiões subterrâneas da Terra. Então, essa Agartha seria uma civilização que habitaria o interior oco da Terra. O livro está repleto de transliterações sânscritas ortograficamente incorretas. Algumas décadas depois, o explorador e escritor russo Ferdinand Ossendovsky, um autor que escreveu muito sobre suas muitas viagens, publicou em 1922, em seu livro, que está aí, né, Bestas, Homens e Deuses, também repletos de transliterações sânscritas incorretas, os relatos sobre o rei do mundo e o reino subterrâneo, que ele ouviu dos monges budistas durante a sua viagem até a Mongólia. Tá? Então, vemos aí que também essa questão da Terra Oca, de Agartha, vem aos poucos invadindo o movimento espírita. Eu sei que muita gente ainda não ouviu falar, mas há indivíduos aí no terreno espiritualista que, às vezes, são até citados em alguns livros de espíritas. Tá? Nós até chamamos a atenção para isso. Então, perceba que essas ideias, nós temos percebido que pouco a pouco tem sido, eu vou dar um exemplo para vocês aqui ainda hoje, tem adentrado o movimento espírita. Os relatos de Ossendovsky, ora concordam, ora divergem dos de Saint-Yves d'Alveidre, que é o Papus, por serem derivados de fontes distintas.
Logo depois, o esoterista francês René Guénon tomou essas duas obras e as comentou em seu delirante livro chamado O Rei do Mundo, e através de uma comparação fantasiosa com incontáveis tradições, procurou justificar a existência do Rei do Mundo que reside em Agartha, que é essa civilização no interior da Terra, isto é, abre aspas, o mundo subterrâneo que estende suas ramificações por todas as partes, sob os continentes, quer dizer, abaixo dos continentes, inclusive sob os oceanos, pelo qual se estabelece comunicações invisíveis entre todas as regiões da Terra. Mas isso não foi sempre assim, não será para sempre, diz Guénon, pois, segundo ele, Agartha não foi sempre subterrâneo e não permanecerá para sempre. Virá um tempo quando, segundo as palavras relatadas por Ossendowski, os povos de Agartha saltarão de suas cavernas e aparecerão sobre a superfície da Terra. E é exatamente isso que a gente ouve de alguns espiritualistas por aí, que esse mundo existe e que, quando a Terra se tornar um mundo melhor, esses habitantes desse mundo subterrâneo virão, né, aparecerão sobre a superfície da Terra. Isso, então, é apenas o início, né, do tanto de fantasias ligadas a toda essa questão da teosofia, a toda essa questão do ocultismo. Inclusive, o Papus, ele é tido como, né, o pai do ocultismo moderno, como vocês estão vendo aí. Né? O nome dele, como já adiantei para vocês, é Gerard Anaclet Vincent Ancaus, né? E mais conhecido pelo pseudônimo de Papus, foi um médico, escritor, ocultista, rosacrucianista, cabalista, maçom e fundador do martinismo moderno. Teve sua crise de materialismo ainda nos tempos da faculdade, e o contato mantido com alguns membros de diversas ordens ocultistas, então percebe que todas essas ideias são advindas do ocultismo, uma vez que a teosofia é a revivescência das crenças ocultistas. Dentre eles, Stanislas de Guaita transformou a mera curiosidade em legítimo e profundo interesse pelos assuntos do ocultismo. Teve como seu iniciador o Marquês Saint-Yves d'Alveidre, que herdou os documentos de um dos principais fundadores do ocultismo francês, que é o Antoine Fabre d'Olivet. Ainda jovem, começou a estudar os segredos ocultistas, passando horas na Biblioteca Nacional de Paris ou na Biblioteca do Arsenal, analisando os segredos da alquimia e da cabala. A alquimia é bom vocês guardarem aí, porque Saint-Germain é tido como um grande representante da alquimia. A gente vai ver isso aí melhor daqui a pouquinho. Da alquimia e da cabala. O nome Papus, nome do gênio da medicina, no Nectameron, de Apolônio de Tiana, foi adotado por influência de Eliphas Levi, e identifica uma entidade espiritual dedicada à terapia. Em 1882, foi iniciado por Henri Delage na Sociedade dos Filósofos Desconhecidos, ordem que teria sido fundada por Louis-Claude de Saint-Martin no século XVIII na França. Em 1888, Ancaus, que é o Papus, né, Saint-Yves e de Guaita juntaram-se com Josephin Peladin e Oswald Wirth para fundar a ordem cabalística da Rosa Cruz. Então, teosofia, rosacrucianismo, né, enfim, são todas doutrinas ou filosofias orientalistas, muito voltados para as crenças do ocultismo, da cabala, enfim, né? E aí, então, para fundar a ordem cabalística da Rosa Cruz. Ancaus foi ainda o fundador do grupo de estudos esotéricos e editor das revistas L'Initiation e La Voile des Is, né? Então, vamos lá. Em 1893, o Papus, né, cujo nome verdadeiro é Ancaus, foi consagrado bispo da Igreja Gnóstica da França por Jules Doinel, o qual tinha fundado essa igreja em 1890 com a intenção de fazer reviver a religião dos cátaros. Em 1895, Doinel abdicou como primado da Igreja Gnóstica Francesa, deixando o controle da mesma a um sínodo de 3 bispos, um dos quais era Ancaus.
Durante esse período, o encalço esteve filiado à Sociedade Teosófica. Então, vemos aí, né, que ele acaba se juntando aí à teosofia. Em março de 1895, filiou-se ao Templo da Golden Dawn. Golden Dawn é também uma espécie de religião, né, ou de doutrina orientalista, que se originou em grande parte da Rosa Cruz e também da teosofia. Em 1897, fundou a Sociedade Alquímica de França, juntamente com Saint-Yves d'Alveidre, Jolivet Castelot, de Guaita e outros. Encalço reconhecia Maître Philippe, que é o Philippe Nizier, como seu mestre espiritual, porém o seu primeiro e verdadeiro mestre foi o Marquês Saint-Yves d'Alveidre. Ele faleceu em 25 de outubro de 1916 de tuberculose, contraída nas linhas de batalha da Primeira Grande Guerra, onde atuou como major médico. E quase nessa mesma época, pessoal, outra fraternidade oculta foi revelada, desta vez a versão hindu. Então, mais uma fraternidade aí, né, surge, só que uma versão hindu no periódico teosófico O Teosofista, de julho a novembro de 1915, por um teósofo, ex-vice-presidente da Sociedade Teosófica e juiz da Suprema Corte de Madras, Índia, Subramania Iyer, através de um artigo denominado Uma Organização Esotérica da Índia, publicado periodicamente. Esta organização esotérica é a Suda Dharma Mandalam, sediada nos Himalaias, uma espécie de versão hindu da Grande Fraternidade Branca, que os seguidores também chamam de Grande Hierarquia Branca. Então, toda essa história, vocês veem, né, aí a origem, porque o Saint-Germain seria uma dessas entidades da Grande Fraternidade Branca. Então, vamos entender um pouquinho melhor quem são esses mestres, até a gente chegar no Saint-Germain. Eu não vou falar de todos, mas tem alguns que me chamaram mais a atenção. Então, nós temos ali os mestres do primeiro raio, segundo a teosofia e todas essas crenças. Esse é o raio dos reis e dos governantes. No topo da hierarquia está o senhor Vaisvatamanu, o governante da quinta raça raiz. Isso nos faz lembrar a questão de Atlântida, porque para a teosofia, os Atlantes comporiam uma dessas raças raiz que deu origem, né, à civilização, nossa civilização e também as que nos precederam, que é o mais alto de todos os adeptos. Segundo a descrição de Leadbeater, que eu já apresentei para vocês, né, junto com a Alice Bailey, né, e a Blavatsky, ele tem 6 pés e 8 polegadas de altura. Gente, isso é quase aí 3 metros de altura, tá? E é o representante da nossa raça. Lembrando que todos esses personagens, eles são meio que tidos, é algo muito próximo, não é igual, tá? Mas é uma crença muito próxima à dos agêneres. Eles têm uma vida, ao mesmo tempo, espiritual e material. Então, eles aparecem no mundo e depois desaparecem. É por isso que eu já adianto para vocês que há a crença de que Saint-Germain seria uma dessas criaturas, uma gênere, e ele estaria aparecendo em vários lugares do mundo, em diferentes épocas, tá? Então, há pessoas que dizem, aqui ou ali, avistarem Saint-Germain até hoje. Claro que essas pessoas são adeptas da teosofia, do rosacrucianismo, enfim, né, dessas doutrinas orientalistas. Então, ele vive, segundo a teosofia, atualmente nos Himalaias, não tão longe da casa de seu grande irmão, o senhor Maitreya. O mestre Moria será o sucessor do senhor Vaivasta Manu, ou seja, será o governante da próxima raça raiz. Ele é um rei, possui uma barba escura, dividida em 2 partes, o cabelo é preto. Ele tem 6 pés e 6 polegadas de altura, também um gigante, e se comporta como um soldado, falando através de frases curtas, como se fosse acostumado a ser imediatamente obedecido. Outro mestre é o senhor, só nome difícil, né? Shashuska Manu, o Manu, pai da 4ª raça raiz, que é um chinês de nascimento e de uma casta muito alta. E aí um comentário nosso, né? Um traço notável na literatura teosófica
é o seu caráter racista e elitista. Quer dizer, sempre são indivíduos de muito poder, ou então sempre, né, geralmente de pele branca, de pele clara, tá? Não tem nenhum indivíduo de uma cor de pele mais escura, por exemplo. Temos também os mestres do segundo raio. No topo está o senhor Bodhisattva, o instrutor do mundo, e seu auxiliar, o mestre Kutumi, às vezes gravado como Kut-Umi. Ele é o senhor Maitreya, está atualmente ocupando um corpo da raça celta. Sua barba é pontiaguda. O mestre Kutumi ocupa o corpo de um Brahmane da Caxemira e tem a pele clara como a de um cavalheiro inglês. Não é cavaleiro, não, é cavalheiro mesmo. Seus olhos são azuis e plenos de alegria e de amor, isso segundo a concepção deles. Seu cabelo e sua barba são castanhos. Brahmane com pele clara, né, olhos azuis, bem como cabelo e barbas castanhos, é geneticamente impossível. Ele será o Bodhisattva da sexta raça raiz e atualmente reside no Tibete. Então, eles dizem onde esses indivíduos podem ser encontrados, tá? Só que nesse caso aí do Kutumi, ninguém o conhece lá. Ele se graduou em uma universidade na Europa no meio do século XVIII, segundo a concepção dos teosofistas. Mas o nome da universidade não é revelado, pois se fosse, seria possível rastrear a sua matrícula e descobrir que ele nunca estudou lá. Então, nós começamos a ver aí as imprecisões de todas essas crenças. O Mahashoran é um tipo de estadista, o grande organizador. Ele também tem muitas qualidades militares. Ele ocupa um corpo indiano e é alto com um perfil fino. E aí chegamos no mestre conde de Saint-Germain, que se assemelha a ele em muitos aspectos, pois também tem um comportamento militar. Ele tem a curiosa cortesia e dignidade de um grande senhor do século XVIII, e efetivamente foi essa época que Saint-Germain existiu. Ele pertence a uma antiga e nobre família, a questão elitista que nós estamos falando, né? São sempre de indivíduos de sangue azul, digamos assim. Atualmente reside, eles acreditam nisso, em um antigo castelo da Europa Oriental. O local exato e detalhado não é revelado, pois se fosse, seria possível descobrir que ou o castelo não existe, ou ele não reside lá, já que as revelações clarividentes precisam ser obscuras e imprecisas com relação ao mundo físico, a fim de evitar o rastreamento e a investigação. Quer dizer, não há transparência nenhuma disso, né? Não, quando se pergunta os detalhes, eles sempre saem pela tangente. Né? Nesse caso aí, tá, mas que castelo é esse? Onde é que fica o castelo? Eles não dizem. Passa o endereço do castelo. Não dizem. O mestre, já o outro mestre, que é o Serapis, né? É de pele clara, quer dizer, todos têm pele clara. Ele é um grego de nascimento, embora todo o seu trabalho seja feito no Egito. O mestre veneziano é o mais formoso de todos os mestres da fraternidade. Ele é alto, com cerca de 6 pés e 5 polegadas de altura. Também super alto, né? Seus olhos são azuis. Embora nascido em Veneza, sua família tem sangue gótico nas veias. E também, para terminar, temos o mestre Hilarion, que é grego e é um dos mais jovens entre os mestres. Aquele que uma vez foi Jesus, e Jesus também é representado na teosofia, está agora ocupando um corpo sírio. Então, eles acreditam que Jesus está por aí, pessoal, né? Que tendo uma vida meio lá, meio cá, e ele estaria usando habitualmente uma roupa branca e um turbante. Ele é o mestre dos devotos. Ele vive agora entre os drusos no Monte Líbano, só que ele nunca foi identificado por ninguém naquela região. E aí nós temos, né, uma foto que Helena Blavatsky teria tirado com 3 desses mestres ascensionados, entre eles o próprio Saint-Germain, que seria aquele ali do lado direito, né? Só que há muitas dúvidas em relação à autenticidade dessa foto. Inclusive, há livros
né, onde mostra, né, como é que surgiu essa foto, o que ela fez, né, para que essas 3 figuras aparecessem ali. É muito interessante, mas a gente não vai entrar muito nesse assunto. Então, a Helena Petrovna Blavatsky relatou, em uma ocasião, que seu mestre, conhecido como Moria, que eu acabei de falar para vocês, residia perto do grande e importante mosteiro de Tashi Lumpo, em Shigatse, no Tibete, a sede do Panchen Lama, o mais importante líder da seita Gelugpa do budismo tibetano, depois do Dalai Lama, ou seja, o segundo na hierarquia dessa majoritária corrente tibetana. Neste local, Moria, que é o mestre ascensionado, e outro mestre, o Kutumi, conduziu uma escola para adeptos do lado do mosteiro. Esses mestres são compreendidos pelos teósofos como sendo avançados adeptos com poderes sobre-humanos, que não eram sujeitos ao mosteiro, tampouco às suas regras, mas tinham completo acesso à sua biblioteca e aos seus recursos. O Charles Leadbeater, que eu já mostrei para vocês, o teosofista, acrescentou em seu livro: de vez em quando, o mestre Kutumi cavalga em um cavalo louro e, ocasionalmente, quando seu trabalho está concluído, ele é acompanhado pelo mestre Moria, que sempre cavalga um magnífico cavalo branco. Nosso mestre regularmente visita alguns mosteiros e algumas vezes sobe um grande desfiladeiro até o mosteiro solitário nas colinas. Algumas vezes ele caminha com o mestre Dual-Kul, que mora em uma cabana que ele mesmo construiu. Então, com base nesses detalhes, é que aparece a primeira suspeita sobre a existência destes mestres. O gigantesco e importante mosteiro que ele se referiu, que é o Tashi Lumpo, é muito conhecido realmente no Tibete. Atualmente, ele está aberto para uma visitação turística, No entanto, ninguém até agora, quer que seja um monge, um lama, um explorador ou um visitante, foi capaz de confirmar a existência desses mestres nos arredores daquele complexo, sobretudo os que viveram daquela época. Lembrando que Leadbeater, né, trouxe essas considerações no final do século XIX e início do século XX. Inclusive, foi em Leadbeater que Ercílio Mais se inspirou para escrever o livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Leadbeater alegava ter visitado Marte e trouxe de lá uma descrição que Ercílio Mais copia ipsis literis em seu livro, que é atribuída a um espírito de oriental chamado Ramatiz. A coisa vai esquentar ainda mais, isso é só um preâmbulo. Também que ele era conhecido por muitos no Tibete é mencionado na obra de Leadbeater. Então, vamos ver mais o que mais Leadbeater diz. Algumas vezes ele, o Kutumi, faz sua refeição na presença deles, dos discípulos, sentado na varanda da sua casa, com esta multidão de tibetanos e outros no chão em torno dele. É bom que a gente note, pessoal, que naquela época não tinha televisão, não tinha internet, então você poderia dizer qualquer coisa, porque aquilo ia ser muito difícil de ser colocado abaixo. Quem é que iria lá no Tibete para ver se o Kutumi estava lá, se o mestre Moria estava lá, se o São Germão estava aqui ou acolá? Ninguém. Como é que se poderia fazer contato com algum monge tibetano para confirmar essas histórias? Perceberam como funcionava? Então é o que eu digo, o papel aceita tudo, principalmente naquela época, aceitava muito mais, porque você podia inventar qualquer coisa que as pessoas, não tendo como aferir a verdade, acreditavam piamente. É por isso que a teosofia se transformou numa verdadeira coqueluche num período pós Allan Kardec, inclusive tendo grande visibilidade e grande influência na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Com o fato de Lay-Marie ter dado aí vez, né, e espaço a essas doutrinas, essas filosofias orientalistas. Portanto, exposto a tanta visibilidade, é impossível que alguém no Tibete, com pele clara,
olhos azuis. Vejam bem, imagine alguém lá no Tibete, todo mundo, né, da raça amarela, né, da etnia amarela, todos com o olhinho puxado. Agora imagine, né, uma pessoa com pele clara, olhos azuis, barba, cabelos castanhos, que atrai uma multidão de discípulos. É impossível que não chame a atenção o suficiente para ser conhecido, mencionado em outras fontes, além das fontes teosóficas. Então, é claro que se esse mestre ascensionado estivesse realmente lá, circulasse por esses lugares que eles diziam que eles circulavam, eles haveriam de ser figuras conhecidas por todos, até pelo tipo físico bem diferente daquela região. E mais do que isso, alguém com esses traços e com tanta atração seria mais do que apenas notado. Ele seria notícia. Outras suspeitas sobre a existência de Kuthumi estão nas discordâncias sobre a sua terra natal. O A.P. Sinnett, um importante teósofo que manteve correspondência com este mestre durante alguns anos, ele dizia, né, que mantinha correspondência com esse mestre, informou que ele era nativo do Punjab, uma região no norte da Índia. Já no livro Isis Sem Véu, de Blavatsky, ele é mencionado como nativo da Caxemira, que é no norte da Índia. E ainda em outra fonte, ele é citado como um Kuti, né? Então, é de uma etnia completamente diferente. Já o Leadbeater informou que ele é um Brahmane da Caxemira. A controvérsia é flagrante. Também a suspeita recai sobre os fatos de que o nome Kuthumi é absolutamente inexistente na língua Punjabi, da região de Punjab, na língua Caxemiri, da Caxemira, e na língua tibetana. Quer dizer, esse nome é completamente impossível, né, de ocorrer nessas três línguas. Ademais, o nome é também inexistente na língua sânscrita, enquanto que o útil nome Singh poderá ser o mesmo nome empregado como Singh, que na língua Punjabi é um termo derivado do sânscrito Sinha, que quer dizer leão, em quase todos os nomes dos seguidores da tradição Sikh. Portanto, o útil nome Singh não é utilizado para o nome de Brahmanes hindus, tal como informou Leadbeater. E assim como a gente encontra uma série de imprecisões em Leadbeater, também encontramos em Helena Blavatsky. Outra suspeita está ainda no seguinte, que Kuthumi, segundo o Sinnett, foi educado na Inglaterra, porém o estilo do seu inglês nas cartas está repleto de americanismos. Por exemplo, ele escrevia a palavra skepticism no estilo norte-americano, com a letra C, com a letra K, ao invés de skepticism com a letra C no estilo britânico. Uma vez, a Blavatsky explicou para o Sinnett que não se tratava de um americanismo, mas sim do saber filológico do mestre. Quer dizer, dando uma desculpa esfarrapada. Sobre o estilo do inglês nas cartas de Kuthumi, o jornal indiano, a Gazeta de Bombay, expressou a seguinte opinião, abre aspas, ainda que o sábio Kuthumi tenha, infelizmente, somente se revelado para os seus admiradores em uma série de cartas, cujo estilo vulgar e inflado nos faz arrepiar, com a possibilidade se o ocultismo estiver destinado a se tornar a religião mundial. A nova revelação, até agora, não chega a ser nada mais do que uma série de artigos de fundo de um jornal americano de terceira categoria. E aí o mestre Moria, aquele que ninguém conhece lá no Tibete. Esse é o mestre Kuthumi, e o seu nome é inexistente nas línguas orientais, como eu mostrei para vocês. E aí nós chegamos, né, mais perto do Saint-Germain. Né? Bem, mas então, antes de falarmos sobre esse slide aí, a gente então resume da seguinte maneira, né, que segundo a teosofia e a seita esotérica chamada Grande Fraternidade Branca, com base nos escritos da Annie Besant, que eu mostrei para vocês a foto, do Charles Leadbeater e da Alice Bailey, Saint-Germain seria o mestre ascensionado do sétimo raio de luz cósmica, de chama violeta, que 2000 anos após a vinda de Jesus,
receberia a incumbência de substituir Jesus na era de Aquário. Então, ainda segundo os autores que eu acabei de citar, o Saint-Germain teria sido o descobridor, e aí vocês vão achar uma maravilha, do elixir da vida eterna, tendo se tornado, consequentemente, imortal. Então, ainda tem essa, que o Saint-Germain descobriu o elixir da vida eterna, e foi isso que conferiu a ele essa questão de ser, né, essa condição de ser imortal. Que tal, Paulo Neto? Você tomar o elixir da vida eterna? Eu queria, né, cara? Eu queria. Que tal? Você poderia fazer a polêmica espírita para sempre, que tal? Brincadeira. Eu só queria perguntar aí o Dinaldo, a Fernanda e a Marlene se o meu som melhorou. Porque também é covardia, né? O Arthur tá com som de locutor de rádio aí, ó. Sério? Diz que o meu som estava baixo. O seu estava legal. Ah, o meu tá bom, então. Agora eu quero saber se o meu tá bom, agora que eu mudei a fonte dele aqui para falar. Perfeito. Depois vocês olham. Deve até um susto agora. Mas agora é interessante que alguém falou que como que uma coisa puxa a outra, né? Você conta uma historinha aqui, ela vai ramificando, os caras abraçam aquela causa, lá na frente já atingiu o mundo inteiro, né? Como diz o outro. Mas todo deturpado em função de dados que sai de baixo. Não dá. Exatamente. Então, basicamente é isso daí, né? Que o Saint-Germain teria incumbência de substituir Jesus na chamada Era de Aquário, né? E a gente vê que nos movimentos New Age, né, que faz essas misturadas todas, esse sincretismo todo, principalmente com as religiões orientalistas, essa questão de Era de Aquário é sempre também mencionada. Bem, então vamos entrar na questão aí do Saint-Germain em mais detalhes, né? Então, nessa versão, né, que eu acabei de dar, o que se tem são apenas descrições sem qualquer comprovação ou documentação histórica, né, oriundas apenas de relatos de pessoas que sequer conheceram Saint-Germain pessoalmente, né, e nenhum desses mestres aí, embora os teosofistas digam que eles existam e até dão mais ou menos um endereço meio que incompleto, né, e a gente percebe que todos aqueles que dizem ter tido contato com esses mestres ascensionados já eram pessoas com essa inclinação mística, né? Já eram teosofistas, então ficam tanto quanto suspeito, né? Então, onde é que entra o Rousseau e o Walpole nessa história? O Rousseau, né? O Jean-Jacques Rousseau é um filósofo por nós muito conhecido, e o Horace Walpole, né, o Walpole, era um político, e eles teriam efetivamente conhecido o chamado Conde de Saint-Germain. É bom que se diga que, na verdade, nunca ficou provado que Saint-Germain fosse efetivamente um conde, tá? Ele teria, na realidade, criado, ou dito apenas que tinha essa origem nobre, mas nunca ficou comprovado que aquilo fosse verdade. Inclusive, isso fazia parte já da sua trama, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Então, o Conde de Saint-Germain chegou à corte francesa em 1743, com um passado nebuloso. E aí, ele chega à corte francesa justamente no período onde Luís XV governava. Tá? Então, muitos, já naquela época, no início, chegaram a duvidar, né, da autenticidade do seu título nobiliárquico de conde. Só que ele era um virtuose do violino. Vou até mostrar aqui umas representações que andaram fazendo dessa condição dele, né? Aqui uma representação da corte francesa, com seus grandes banquetes, né? Seus salões imensos. E aqui uma representação do Saint-Germain, ainda bem novinho, né? Tocando o seu violino.
Então, ele era um virtuoso do violino, dizem que realmente ele tocava muito bem, e ele se dizia mestre da alquimia e de outras ciências ocultas. Por isso que ele é aí o preferido, nos preferidos dos ocultistas, né? Sendo que as ciências ocultas eram um modismo naquela época, né? Dos anos de 1740 em diante. E dizem que ele tinha uma grande lábia. Não demorou a conquistar a confiança do rei Luís XV, que eu mostrei para vocês. E ele acabou adquirindo uma fama de Dom Juan, de conquistador, de mulherengo. E começou aí que se suspeitassem de falsificação de joias. Quer dizer, ele começou a ter a sua imagem aí meio que queimada, porque o que acontecia? Ele, como era mestre em alquimia, ele dizia transformar metais simples, sem valor, em ouro. Até chumbo ele dizia transformar em ouro. Então, ele começou com essa história e começou a dizer que determinadas joias, que eram, na verdade, falsas, tinham algum valor real, né? Algum valor econômico real. Então, alguns já começaram a descobrir o que Saint-Germain trapaceava aí nas suas vendas de joias. Em 1746, quer dizer, 3 anos depois que ele chegou lá na corte francesa, ele teve de sair fugido para não ser preso ou vitimado por alguma vingança, porque ele começou a dar prejuízo às pessoas em função dessa questão das joias. Ele voltou, aí ele ficou sumido por 12 anos, né? Parece que ele ficou andando pela Europa, sem um destino muito definido, esperando a poeira baixar. E aí ele voltou a aparecer na cidade de Versalhes, em 1758. E aí o rei, naquela época, o enviou a missões de espionagem na Inglaterra, Holanda e Áustria. Por quê? Porque ele começou a ver, né, conheceu Saint-Germain, e viu que ele tinha uma grande lábia, que ele enganava com grande facilidade as pessoas. Então, nada melhor do que tornar Saint-Germain um espião, e mandou lá para a Inglaterra, para a Holanda e para a Áustria. E na Itália, em uma de suas passagens, ele virou amigo de uma figura também bastante controvertida e pitoresca, que é o Casanova. Você já deve ter ouvido também falar do Casanova. O Casanova, ele se transformou, né, no parceiro de farra de Saint-Germain. Casanova, que também era outro Dom Juan, era um outro galanteador mulherengo que passava a lábia nas mocinhas, né, nas moças, nas mulheres solteiras da época. E para toda bela mulher, o Saint-Germain revelava, né, lá muito secretamente, possuir o elixir da eterna juventude. Então, é um truque que ele se utilizava, que funcionava especialmente com jovens da corte e algumas criadas muito crédulas. Então, ele barganhava, né, com as moças, que se encantavam com a possibilidade de tomarem aí, ingerirem o elixir da eterna juventude, claro que, né, sob os pedidos, né, de Saint-Germain para que, né, se deitassem com ele. E acabou que, em determinado momento, ele desvirginou a filha de um nobre que estava, inclusive, hospedando o Saint-Germain em sua casa. E aí ele saiu, né, sumiu de novo, ele achou melhor sumir de novo. E depois ele foi avistado diversas vezes na Europa, sempre com nomes diferentes. Ele começou a se chamar Conde de Sarrogy, Conde Weldon, Marquês de Montferrat. Então, ele já não podia mais, né, utilizar do nome de Conde de Saint-Germain. Aí o Conde de Saint-Germain, já mais velho, né, um quadro dele,
Também um outro quadro, ele já também é lá bem vestido, outro quadro onde ele estaria também presente, né? Sempre ali cercado de mulheres, na farra ali com Casa Nova, né? E tudo mais, nos jantares, nos banquetes, enfim. Bem, então vamos lá. E aí, o que nós temos aí é a época onde o Saint-Germain, né, caiu em decadência, né? Ele, depois que ele fugiu, ele entrou em decadência, talvez até porque as pessoas começaram a ficar mais espertas, ele também ficou mais velho, né? Então, mas antes disso, antes de ele morrer, ele foi tido como charlatão na corte do rei Frederico da Prússia, ao dizer que transformava chumbo em ouro. Então, até o fim da sua vida, Saint-Germain viveu dos golpes, né, onde ele dizia transformar metais, como chumbo, por exemplo, em ouro. E aí ele teria morrido amargurado em 1784. Então, pessoal, já temos aí a pergunta: será que um indivíduo como esse, isso nos faz lembrar, inclusive, de uma outra pessoa que vive atualmente, né? Mulherengo, que dá golpes por aí, né? Que se deita com muitas pessoas, que dá prejuízo para outras pessoas. Será que esse indivíduo teria realmente condições, como vimos lá no início, de ser o diretor espiritual, o governador espiritual do planeta Terra? E isso que nós passamos para vocês, pessoal, não são boatos, tá? Isso tem documentação mais do que farta das passagens do Conde de Saint-Germain, o suposto Conde de Saint-Germain, por vários desses lugares. Ao contrário da teosofia, que diz e não prova nada, nós temos há provas históricas da existência de Saint-Germain. E, inclusive, né, dos golpes que ele aí perpetrou ao longo da sua vida. E aí nós encontramos, na Revista Espírita de fevereiro de 1859, o Espírito São Luís, quando o Espírito São Luís é questionado ao tratar do tema os agêneres. Por quê? À época de Kardec, Saint-Germain, a história toda essa de Saint-Germain que eu contei para vocês, era conhecida por muita gente, né? Afinal de contas, não tinha se passado assim tantos anos, tinha se passado cerca aí de 80 a 100 anos, né? Desde a morte de Saint-Germain. Então, esse mito de que Saint-Germain aparecia num lugar, depois desaparecia, aparecia em outro completamente diferente, existia por aí, muita gente acreditava. E aí o Allan Kardec, justamente nesse tema aí dos agêneres, pergunta se o Conde de Saint-Germain não pertencia, né, à categoria dos agêneres. E a resposta foi simples e direta. Abre aspas, não, era um hábil mistificador. Então, ao contrário das teses da teosofia, e favoravelmente às comprovações históricas, São Luís acerta na mosca. Saint-Germain nada mais foi do que um hábil mistificador. Então, vemos, pessoal, mais uma vez, fazemos o alerta. Por isso que nós somos e nos colocamos, assim como vários de nós, vários divulgadores, o próprio Paulo Neto, né, e vários outros, nos colocamos contrários a qualquer tipo de sincretismo religioso, de qualquer tipo de influência de outras doutrinas que são até respeitáveis. Nós espíritas aprendemos a respeitar tudo. Mas uma coisa é respeitar, outra coisa é nós trazermos de lá para cá. Né? Onde nós acabamos colocando o espiritismo, né, em situações perigosas. Né? Há inúmeros exemplos disso, inclusive essa própria crença aí, né, de Saint-Germain como espírito evoluidíssimo. E é um pouco da bibliografia que nós nos utilizamos, né? Boa parte delas não se encontra em português, infelizmente,
quando é para desmistificar as coisas, as editoras não apresentam nada em português, né? Só realmente as histórias da carochinha. E eu disse para vocês, né, que ia dar um exemplo, que vocês podem encontrar na internet, eu não vou poder aqui citar nomes, né? Mas é fácil de encontrar, onde, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu não encontro no Rio de Janeiro, mas estou no estado do Rio de Janeiro, existe um grupo espírita chamado Saint-Germain. E veja o que diz lá. Vou ler aqui para vocês, não vou mostrar, porque senão vai aparecer o nome do centro, né? A explicação deles no site do Centro Espírita, chamado Saint-Germain. E, obviamente, não é o único, tá? Eu peguei apenas como um exemplo. Porque há muitos que não levam o nome Saint-Germain, mas acreditam na história de Saint-Germain. Então, dá no mesmo, né? Então, consta lá no site deles o seguinte: o nome Saint-Germain é um centro espírita, e a cor roxa, que é a cor tema aí eles colocam lá o nome do centro, são originados do mentor de nosso trabalho, espírito que em sua trajetória evolutiva trabalha com a chama violeta da transmutação, também denominada chama violeta de Saint-Germain. Saint-Germain é um espírito de luz, que com sua sabedoria e amor vem ajudar a humanidade em sua evolução e purificação. A chama violeta, ou chama da transmutação, é uma energia que funciona como um sabão, como uma vassoura, identificando as impurezas existentes em cada um de nós, nossas ansiedades, sentimentos negativos, e nos limpando, sempre de acordo com o merecimento, permitindo assim que nos harmonizemos e encontremos equilíbrio e paz. Essas energias negativas são transmutadas, alteradas e jorradas no universo na forma de amor, de luz e de harmonia, retornando para nós e alimentando o espírito, o ambiente e toda a humanidade com sentimentos positivos. Então percebam, pessoal, que muita gente se engana, né? Ah, mas eles estão pregando o bem. Gente, mas para pegar o bem, você não precisa abraçar o erro, você não precisa abraçar o engano. Né? Então a gente percebe aí que há boa vontade, mas boa vontade não é o suficiente. Né? Então estão reverenciando um espírito que simplesmente até existe, mas está longe de ser um espírito de luz, né? Aí consegue lá. Ela também, essa tal chama violeta, pode ser evocada para limpeza de locais, para harmonização do nosso lar, por e para todos aqueles que necessitem. Pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento, e pode ser evocada através de uma prece pronta ou de uma prece feita pelo coração. Então, é o sincretismo. Então, eles pegam conceitos da teosofia e adaptam para alguns conceitos espíritas ou ditos espíritas. Hoje, o Centro Tal segue como grupo de estudos espíritas, realizando cursos e palestras, correntes de oração, trabalhos de caridade, auxílio aos necessitados, sempre pautados nos ensinos de Jesus e da doutrina espírita. Então, é Jesus, Saint-Germain e Kardec. Graças ao auxílio de nossos mentores, ao trabalho de muitos irmãos que se uniram pautados no amor, buscamos, acima de tudo, fazer o bem e trazer a luz a todos que necessitem. Ótimo, realmente, né? Fazer o bem é o mais importante, nós sabemos disso. No entanto, isso são portas abertas para, quem sabe, né, um processo de fascinação, porque daqui a pouco você abre a janela para o Saint-Germain, você abre a janela para o raio não sei o quê, para o mestre não sei o que lá, e daqui a pouco, né, se começa a subverter aquilo que a doutrina ensina, se começa com práticas estranhas ao espiritismo, e a coisa começa pequena, parece tudo muito ok de início, mas aí nós vemos que geralmente a coisa vai degringolando. Bem, pessoal, então, estão aí, né? Cabe aí a vocês analisarem se alguém, né, com as características citadas do Saint-Germain realmente estaria em condições de servir de guia e modelo da humanidade. Da mesma forma,
né, sem infantilmente colocarem-se como vítimas de perseguição, que é o que acontece, né, cabe aos auto-intitulados, entre aspas, espíritas universalistas, em especial os seus representantes e autores dessas obras, que eu mostrei alguma para vocês, né, em tantos pontos em completa oposição ao espiritismo, darem explicações para tamanho disparate, que se soma aos outros tantos que já identificamos e mencionamos, inclusive, em outros estudos que nós já fizemos sobre essa questão da Terra Oca, que inclusive foi mencionado, né, essa questão da Terra Oca, de Agartha, já encontramos em livros espíritas, de autores espíritas. Então, é preciso aí, pessoal, muito cuidado com essas ideias, que são respeitáveis, mas que não se coadunam com o espiritismo. Querido Paulo, suas considerações, comentários, análises? Para mim, é uma surpresa muito grande ver que São Luís respondeu, bem taxativamente, um mistificador. Então, aí que a gente vê a necessidade que a gente tem de estudar mais, porque eu não lembrava disso também, um tema que nunca me interessou, mas o ponto é que nós precisamos estudar mais para entender essas coisas que estão lá nas entrelinhas, né? E quem estuda mesmo não cai, vamos dizer, no linguajar popular, nessas arapucas, né? Sabe muito bem separar o joio do trigo. Infelizmente, quando você fala de alguma coisa desmoronando um castelo criado, você vai atingir algumas pessoas, não tem como, né? Mas a nossa intenção, e eu acredito que você também trabalha da mesma forma, não é atingir as pessoas, é esclarecer as pessoas. Se a pessoa esclarecida quiser acompanhar aquela pessoa que você colocou a situação dela bem, da maneira clara, é problema dela, né? A nossa parte foi feita e o que importa é isso aí. Então, eu realmente fiquei impressionado com isso aí, porque nem pensava nisso. Tá vendo ali, a Fernanda está falando de novo que o som está baixo. Eu mudei de saída de local. Para mim, ele estava saindo aqui para mim pelo... Eu tenho uma câmera que eu coloco no computador e a câmera tem o áudio junto. Eu sempre falei por lá. Inclusive, nas lives eu sempre falo. Como reclamou hoje, eu estou falando por esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Ele está bem fechando a boca. E falou que não mudou nada, então não estou entendendo. Sinto muito, não estou entendendo, não. O que eu podia fazer está feito. Não tem como fazer mais nada. Então, estou vendo aqui a participação de todos também, né? Da live. E vamos aí, né, Arthur? Abrindo novas picadas nessa mata sombria que nós resolvemos penetrar. Ai, meu Deus. Exato, estou vendo aqui, né, algumas das participações do pessoal. O Telvi Costa fala de um livro que é excepcional, que eu já li também. Quem quiser saber quem era realmente a fundadora da Sociedade Teosófica, eu sugiro a leitura da biografia O Babuíno de Madame Blavatsky, de Peter Washington, editora Record. Esse livro é sensacional. Quem tem alguma dúvida, né, ainda se Helena Blavatsky era alguém de confiança, essa dúvida vai imediatamente se esboroar, porque é um livro forte e que mostra todos os artifícios que ela se utilizou, né, durante a sua vida. E, infelizmente, né, nós temos essa outra tentativa de cismo no movimento, que é dar ares teosóficos ou orientalistas ao espiritismo, né? E, realmente, isso seria catastrófico, né? Já houve tentativas no passado, né? Inclusive líderes muito conhecidos no movimento espírita, como o próprio Edgar Armond, que era um grande fã de Helena Blavatsky, da teosofia, o próprio Hercílio Mais, os dois, consta da biografia dos dois, que eles trocavam correspondências, e sempre com a ideia, né, de que o espiritismo deveria abraçar essas correntes aí de pensamento. A Elisane Reis dizendo, na maior rede de livrarias de BH tem visto um grande, muito grande mesmo, número de obras de Ramatiz expostas à venda, que provavelmente reflete a procura por esses livros, né?
realmente, né, eles mudaram de editora, é uma editora que tem uma pegada comercial muito mais forte, né, e aí eles conseguem esses espaços nas livrarias, realmente. O Jim Cabral aqui nos dizendo, bom trabalho, Arthur, grato pelo estudo dessa noite, desejando boa noite e bom descanso aí a todos. Bem, Paulo já teceu suas considerações, né? Uhum. Então, damos aí para o encerrado o nosso estudo de hoje, né? Conseguimos fazer num tempo bacana, 1h20, para não cansar muito vocês, né? Mas, aí, se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, né? Falei vários nomes, né? A origem disso tudo, de onde que Helena Blavatsky trouxe essa questão de fraternidade franca, e onde ela encaixou o Saint-Germain, né? E trouxemos também, portanto, para vocês, né, a real identidade de Saint-Germain, que é completamente diferente desse mestre ascensionado que foi aí divulgado e propalado pela teosofia. Bem, pessoal, então agradecemos aí a presença de todos, agradecendo aí a participação daqueles que estiveram aqui conosco ao vivo, e também vamos agradecer aqueles todos que verão esse estudo em outro momento, né, não puderam assistir ao vivo. Também sempre convidamos vocês a assistir estudos anteriores, né, aqui do Polêmica Espírita, esse já é o 72º, né, então tem muita coisa interessante lá para trás, para quem ainda não viu. Compartilhem com quem vocês acham que seria interessante, né, pessoas terem esses conhecimentos, né, contato com esses temas, né, deixem o seu joinha, porque o YouTube, ele entende que as pessoas estão gostando do conteúdo, então eles acabam sugerindo para mais pessoas, né? E voltaremos na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, das 8 às 8 da noite, em mais um Polêmica Espírita. Um forte abraço, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau.